é sempre possível você reverter alguns hábitos e fazer com que o seu cérebro volte a funcionar ou funcione da melhor maneira possível. Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes, o nosso podcast que vai muito além da odontologia para trazer informações úteis e interessantes para todos. Eu sou Eduardo Fregnani, dentista, e estou aqui quase sempre com um convidado para buscar trazer notícias sobre a saúde, sobre um assunto específico, sobre um tópico específico, mas também explorar horizontes culturais e finalizar com uma boa saideira, onde a gente explora as notícias mais recentes no mundo da saúde. O episódio de hoje traz um convidado muito especial, o Dr. Paulo Camis, grande palmeirense, geriatra, formado pela USP, que tem uma vasta experiência no assunto. Então, uma honra ter você aqui, Paulo, junto comigo, para dividir um pouco da sua experiência e também agregar as informações da odontologia com a geriatria. Esse é um assunto que eu sempre exploro e gosto de conversar, até pelo meu viés de atender pacientes oncológicos ou sistemicamente comprometidos, e algo que eu falo com bastante frequência, que a gente observa naturalmente esse envelhecimento global, especialmente aqui no Brasil a gente está observando esse fenômeno também. Então acho que em pouco tempo o número de idosos vai ser igual e até superior ao número de jovens. Acho que os números mostram que falta pouco tempo para a gente atingir esse equilíbrio entre jovens e idosos, que é algo inédito no Brasil. Tudo bem, produção? Sem problema? Tá bom. Número inédito no Brasil, mas que isso gera algumas alterações de conduta, alguns cuidados que o dentista tem que ter, principalmente porque o paciente idoso tende a ter sequelas de tratamentos anteriores, médicos, ou ser portador de uma doença crônica, ou ser usuário de uma polifarmácia, ele está pode ser medicamentado, isso tem implicações no tratamento odontológico. E, sobretudo, Paulo, uma coisa que a gente observa muito na odontologia é que o idoso de hoje não é mais o idoso desdentado de 30, 40 anos atrás que usava dentadura. Então hoje o paciente que chega para nós com 70, 80 anos de idade é o paciente com uma doença crônica, controlada, polimedicamentado, mas com dentes na boca. E o que implica que a gente tem uma possibilidade e um número de procedimentos muito maior do que antigamente, que era trocar a dentadura dele. Então, hoje implica em procedimentos cirúrgicos, em procedimentos restauradores, em queixas maiores desses pacientes por conta de hipossalivação, por conta de ardência da boca, por conta de sequela de tratamentos anteriores. Então, acho que a gente tem um assunto muito interessante e importante para comentar. Então, bem-vindo aqui. Acho que suas palavras têm muito para enriquecer a gente. Então tá bom, você tocou em vários pontos aí, Eduardo. Vamos tentar... Poderia ficar falando a noite inteira aqui, você não vai me aguentar, mas vai me expulsar aqui, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Com certeza você também. Sim. O que acontece? Vou começar pelo primeiro ponto que você tocou, que é o link entre a odontologia e a geriatria. Sim. Para mim, a gente tem como médico, a gente deveria ter uma formação melhor em odontologia, não para exercer, mas para entender as implicações. Então, um dos gigantes da perda de peso na geriatria são os dentes. Perda de função mastigatória. Perda de função mastigatória. Tá? Ou mesmo problemas dentários. A pessoa, às vezes, ela não comenta. Tá com ou a dentadura solta, ou realmente não tem dentes. Ou a dentadura tá boa, mas só o fato de você colocar uma dentadura faz com que ela perca potência mastigatória. Sim, sem dúvida. E ela acaba fugindo de alimentos que são mais proteicos, que tendem a ser mais duros. E aí acaba tendo um processo de desnutrição proteica. Qual que é a consequência disso? Perda de massa muscular. Então todo mundo vê isso daí, não, tranquilo, tá com a dentadura bem ajustada. Mas o que a pessoa está comendo? O que ela consegue comer? Porque é o seguinte, e até criando mais um link.
Eu tenho o hábito de, frequentemente, tirar meus pacientes da zona de conforto. Então, uma pessoa chega para mim e está muito tranquila, eu faço uma pergunta provocativa e que não é nenhuma brincadeira. Pergunto para ela: sinceramente, do que o senhor acha que vai morrer? A pessoa nunca parou para pensar nisso. Estatisticamente, do que vai morrer um idoso? Coração? A maioria pensa. O coração eu consigo medicar. As pessoas podem ter uma bênção de ter uma morte súbita, de uma causa cardíaca, uma causa circulatória. Mas quando a gente consegue prevenir, ela vai levando a vida até que um belo dia ela engasga e tem uma pneumonia. Então o caminho natural é a pessoa ter uma pneumonia. E por que ela tem uma pneumonia? Porque fica de cama. Eu faço sempre esse passo para trás. E por que ela fica de cama? Porque perde músculo. Ou porque tem alguma doença que afete o músculo. Tem uma sequela de AVC. Ou ela caiu, se quebrou e ficou parado. E aí a gente vê, o idoso morre porque cai. Então você vê, o que tem a ver odontologia com a queda? Tem a ver que o idoso ficou mais fraco porque não comeu proteína, perdeu massa muscular na perna, caiu, se quebrou, enfim. Uma bola de neve, né? Exatamente. Quanto mais a montante do processo você puder atuar, melhor. E aí, eu como geriatra, fico vendo aquele paciente com 80, 90 ou mais anos. Sim, cada vez mais comum, inclusive. Né? Cada vez mais comum, mas nem sempre do jeito que a gente gostaria de chegar lá. Caramba, esse senhor aqui que está acamado ou está com dificuldade para andar, se tivesse feito isso 20, 30, 40 anos atrás, não estaria nessa condição. Sim. E o que ia ter feito isso? Eventualmente era cuidar dos dentes, quando aquilo era um probleminha. Hoje é um problemão. Aí ele vai lá, não mastiga direito, engasga, pneumonia. E talvez num momento em que fique complicado de nós dentistas podermos executar um tratamento adequado. Cada vez mais, todo mundo que tiver que fazer alguma coisa mais invasiva vai fugir daquela situação. Sim. Não, ele já tem 80 anos. Não, ele já tem 90 anos. Pô, mas você falou isso 10 anos atrás, quando ele tinha 80. Ué. Sim. E aí, a gente adiou e estamos aqui. Vai levando uma série de probleminhas e chega lá, é um problemão. Sensacional. Então, isso é só para dar um link do gatilho que a odontologia pode trazer num contexto geriátrico. Eu tenho certeza que você também muito mais apaga incêndio do que previne incêndio. Sim, com certeza. A mentalidade do brasileiro. Tudo explode no pronto-socorro. É difícil não ter aquela aceitar. Consciência preventiva. Sem dúvida. Que é o que a gente tem que incentivar cada vez mais. Uma outra grande queixa que eu vejo, Paulo, dos nossos pacientes geriátricos aqui, é questão de xerostomia, falta de saliva, boca seca, hipossalivação. Até curiosamente hoje eu atendi duas pacientes, uma queixa muito exacerbada disso, que está incomodando a vida dela, incomodando a alimentação adequada dela. E quase sempre tem um viés medicamentoso nessa história. Sem né? dúvida. Então, sem dúvida. Tem as medicações, principalmente com um efeito que a gente chama de anticolinérgicos. Tá? Nos Estados Unidos eles falam do fardo anticolinérgico, em inglês anticholinergic burden. Né? O fardo das medicações que tem efeito anticolinérgico. E um dos efeitos colaterais é boca seca. Sim. Tem uma infinidade de medicamentos que tem esse efeito colateral que a gente não sabe. Sem dúvida. Tem uma lista enorme. Os que mais que a gente conhece são os antidepressivos, né? Os ansiolíticos, mas até os... E que é muito prevalente o uso em antihipertensivos também. Exatamente. Então você vê, tem dificuldade para simplesmente produzir saliva. O paladar já muda. Sim. Você entra até num outro gigante da perda de peso na geriatria, que chama disgeusia. A distorção do paladar. Sim, sem dúvida. Aí, causa aí campeã de uma disgeusia. Você vê, cada linha aqui do que eu estou falando, cada frase, seria tema para uma ou várias aulas. Às vezes até congressos inteiros.
Tá? Então, quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, pelo amor de Deus, não se desespere, tá? Pode deixar seu comentário, sua pergunta, se a gente quiser aprofundar algum tema. Sem dúvida. Terei prazer em voltar aqui e até convidá-lo para o Eduardo tirar as dúvidas. Também vai ser um grande prazer. Vou gostar muito de recebê-lo no meu podcast. Ficar feliz. O Paulo Camisa. Obrigado, podcast. Paulo. Não, tá convidado. Já falei antes aqui da gente gravar, reitero ao vivo. Pessoal, agora. só reforçando aqui. Então, quem tiver dúvida e quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade. E não deixe também de acompanhar o Dr. Paulo Camis no podcast dele, o Paulo Camis, no YouTube. Que tem uma série de Instagram. Tem uma série de entrevistas muito interessantes também. Beleza. Quer aprofundar mais nesse tópico? Vamos mudar um pouquinho eu acho que esse é um assunto importante, principalmente porque a gente tem pouco o que fazer, né? Então, se o paciente está usando a medicação que causa a hipossalivação, a gente fica muito... pedir ajuda para o médico do paciente. E a gente fica muito com o manejo paliativo, né? De como administrar aquilo para ver se o paciente se adapta. Saliva artificial, mas você fica de mãos atadas como dentista, porque é algo que foge da sua área de atuação. Sim, sem dúvida. Tem que pedir ajuda para... eu não vou mudar a administração do remédio, né? Não faz o menor... a sua área de atuação. Não faz o menor cabimento. Mas é isso. Excelente. Eu acho que tem outros dois tópicos que eu acho que valeria a pena a gente conversar, que é interessante a gente ver o ponto de vista do médico. A primeira é em relação à autoestima do paciente, né? Assim, a perda dentária, a falta de função, acho que também tem um impacto importante na questão da autoestima do idoso e como ele se enxerga, ou qual é o impacto disso na vida dele, em gerar estresse, em gerar ansiedade. E um outro cuidado também, que é algo que eu tenho mais contato com você até eventualmente por conta disso, são dos pacientes acamados, são dos pacientes hospitalizados, são dos pacientes com perda cognitiva importante, né, que não permitem fazer um atendimento odontológico convencional na cadeira, mas que têm os dentes na boca e os cuidadores têm muita dificuldade de realizar a higiene oral de forma adequada, e muitas vezes a gente tem que ir no ambiente hospitalar para fazer os cuidados desses pacientes, né? Sem dúvida. Não, quando chega nesse estágio que a cognição dificulta, né? Estamos falando dos quadros demenciais, um outro gigante da geriatria aí tudo fica mais difícil. A cooperação para fazer uma higiene oral, e aí aquilo que está na boca pode virar um foco infeccioso. Sim. Se tem uma coisa que eu tenho medo como médico é de infecção dentária. Né? Então, morro de medo de infecção dentária. Né? Para quem não sabe, a infecção dentária pode virar uma mediastinite, que é um negócio gravíssimo e catastrófico. Muitas vezes é difícil o diagnóstico, né? Porque às vezes no ambiente hospitalar não tem o profissional para fazer a avaliação e a conduta adequada em cavidade oral, e o diagnóstico acaba sendo empurrado, né? Então, sem dúvida. Excelente. Dando gancho nessa questão cognitiva, Paulo, e mudando para o nosso próximo bloco, que é Explorando Horizontes, eu gostaria de trazer uma dica aqui de um livro que eu li há aproximadamente 2 anos e que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que se chama Mente Afiada, que foi escrito por um neurocirurgião, Sanjay Gupta, e eu acho interessante abordar esse assunto porque ele fala de como a gente pode desenvolver um cérebro ativo e saudável em qualquer idade. Então, existe uma parte desse livro que ela é um pouco técnica e o leitor leigo pode pular, mas existe toda uma primeira parte que é muito interessante e que ele aborda que, independente da sua idade, é sempre possível você reverter alguns hábitos e fazer com que o seu cérebro volte a funcionar ou funcione da melhor maneira possível. Então ele estabelece diferentes maneiras, sob o ponto de vista do estilo de vida, alimentação, atividade física, questões sociais, para o nosso cérebro tá ativo e cognitivamente saudável, né? Que acho que é um dos grandes também número de pacientes que você acaba recebendo hoje por conta da perda cognitiva, né? Então, queria deixar aqui a minha dica de uma boa leitura para todos que buscam entender melhor como manter um cérebro ativo, um cérebro saudável, independente da sua faixa etária. E esse livro aqui, Paulo já me confessou que não havia lido ainda, então esse livro aqui é de presente para o Paulo. Opa, muito obrigado.
E acho que sim, é uma leitura bacana, agradável. Eu li numas férias minhas na praia e foi super, super bacana. Estimula a gente a buscar hábitos saudáveis. Sem ter lido o livro, depois você me fala, mas sem ter lido, eu já vou adiantar do que se trata. Né? Então, provavelmente ele vai falar que antigamente as pessoas pensavam que todos os neurônios que a gente perdia não voltavam mais. E que hoje esse conceito mudou. Sim, de neuroplasticidade. Certo? Neuroplasticidade, né? Que neuroplasticidade são as transformações que acontecem com o cérebro. Só que um detalhe que não é só um detalhe, um conceito que é muito importante e é cada vez mais exaltado pelo meio científico acadêmico, é que o cérebro pode e deve ser trabalhado como se fosse um músculo. Exatamente. Então, o ponto é o seguinte, né? O maior veneno que você tem para a saúde se chama preguiça. Disparado. Isso vale tanto para a questão mental como para a questão física. O corpo humano, cérebro incluso, ele é uma máquina extremamente inteligente. No seguinte sentido, você tem que saber dar o comando e ele responde. Se você mostrar para o seu cérebro que ele é útil, estimulando ele, desafiando ele, que é o que você faz quando você vai na academia fazer musculação, você está desafiando o músculo. Se você mostrar para o seu cérebro que ele é importante, ele vai reagir. Se você só ficar na zona de conforto, preguiça, o que acontece com a sua musculatura? Ela atrofia. O que acontece com o seu cérebro? A mesma coisa. Então, tem muitos trabalhos que correlacionam, por exemplo, aposentadoria precoce com Alzheimer. Então você não sabe se a pessoa ia desenvolver a doença ou se foi simplesmente falta de uso que fez ela cruzar uma linha. E aí a gente entra naquele conceito de reserva cognitiva. Não sei se ele aborda isso no livro. Mas, por exemplo, pessoas com uma escolaridade maior tendem a desenvolver Alzheimer numa fase muito mais avançada. Sim, ele aborda. Do que pessoas com escolaridade mais baixa. Porque elas têm tendência a estarem se desafiando mais intelectualmente. E isso se reflete aqui. Né? Então, recentemente, você até comentou comigo nas prévias, né? Da questão de se desenvolver uma vacina para Alzheimer. Sim. Que até o Brasil está fornecendo alguns voluntários, tem alguns pesquisadores aqui encabeçando, né? Que eu acho extremamente interessante isso daí. Mas qual que é a questão da vacina? O Alzheimer, ele se desenvolve, ele começa no cérebro, quando você vai ver o depósito da proteína amiloide, que é a primeira alteração, quando você vai olhar no microscópio, né? A primeira alteração do Alzheimer, o depósito dessa proteína chamada proteína amiloide, ele começa 20 anos, mais ou menos 15, 20 anos antes da pessoa ter sintomas. E até hoje, todos os tratamentos que focaram em remover essa proteína amiloide, depois que a pessoa já tinha sintoma, falharam. Falharam no sentido de que não reverteram o processo. Eles retardaram a velocidade de progressão, mas não reverteram o processo. Não fizeram a pessoa recuperar as funções cognitivas que elas tinham antes. Então esse é um ponto importante. Então eles estão vendo a necessidade de atuar antes da doença se manifestar. O infarto de hoje não aconteceu hoje, né? Ele começou há 20 anos atrás. 20 anos atrás, quando começaram a depositar as pequenas placas de colesterol. Sim. Só que para você tratar prevenir um infarto, você tem hoje já fatores de risco bem estabelecidos. Tabagismo, colesterol, pressão alta, diabetes, sedentarismo. Né? Então você atua nisso daí. Perfeito. E é curioso que os mesmos, grande parte, pelo menos o que é abordado no livro, é que grande parte dos fatores de risco para a doença cardiovascular também é para a doença cerebral, né? Então, de uma maneira geral, o que faz bem para o coração também faz bem para o cérebro. Sim, exato. É esse o ponto. Esses fatores de risco que eu falei são os maiores. É claro que você tem fatores genéticos, né? Você tem causas que não estão exatamente aparentes. Mas tudo isso deve vir cada vez mais à tona à medida que os exames, principalmente esses de estudo genético,
começam a ficar mais acessíveis economicamente. Porque hoje, se você vai fazer um estudo genético, mapear o seu genoma completo, claro que vai ter genes que ninguém sabe para que servem, mas você vai custar em torno de um pouco mais de R$5.000. E aí não é todo mundo que tem essas condições. Sim. E mais, né? Para quem tem condições, você acha que é uma coisa válida, que vale a pena? Você indica? Depende para quê. Depende para quê. Por exemplo, para doenças que você não vai ter o que fazer, melhor não às vezes saber. é melhor não saber, porque você não vai ter o que... A pessoa vai ficar com aquela sentença, posso ou não posso desenvolver, o que eu faço, o que eu não faço. Então, você tem que pensar bem. Mas, para algumas doenças, pode ajudar. Ou para pessoas com histórico hereditário importante, né? Talvez seja algo... Eventualmente. Algumas doenças, alguns cânceres hereditários. Sim. A gente teve vários casos aí de pessoas famosas aí que fizeram até, por exemplo, mastectomia preventiva, porque a chance dela ter um câncer de mama era de 20% em 10 anos. Prefiro já tira agora. Sim. Enfim, você entra num outro nível de discussão aqui. Né? Mas isso vai acontecer. Né? A medicina que a gente está vendo provavelmente vai ser totalmente diferente da medicina de daqui a uns 10, 15 anos. Não vou querer também apavorar ninguém, porque você tem um monte de médicos se formando com a medicina de antigamente, mas as pessoas vão ter que correr atrás do que está saindo de novo. Acho que nesse assunto ainda de estilo de vida ou de como manter a nossa saúde, acho que nós, como promotores de saúde, na odontologia, na medicina, acho que nós temos um papel de exemplo também, né, Paulo? Então, quanto mais exemplar eu for como promotor de saúde, ter um estilo de vida e ter uma vida saudável, mais eu vou conseguir influenciar, sem dúvida, influenciar as pessoas, né? Então, vou falar um pouco de mim, mas eu sei de você, gostaria de ver você. Então, por exemplo, né, eu e o Paulo, nós somos palmeirenses. Graças a Deus. Sempre nos reunimos socialmente com um grupo de amigos. Isso certamente faz parte de um contexto de saúde, né? Dessa vitalidade social. Quantas vezes você foi no médico e o médico perguntou pra você se você tinha amigos? Nenhuma. Eu pergunto, tá? Não tô querendo me gabar de nada. Mas eu tô só entrando nesse ponto que você tocou, Eduardo, que eu considero fundamental para o envelhecimento saudável, que é a inserção social. Sim. E a questão dos amigos é só uma das coisas. Sem dúvida. Mas você tem um suporte familiar, social, tem um papel na sociedade, né? Isso aí é vital. Sim. Uma pessoa que não tem uma estrutura de suporte familiar, ela tem uma mortalidade semelhante a quem tem uma insuficiência de um órgão. E você vê muitas pessoas sozinhas? Infelizmente. Tem pessoas que falam, eu realmente não tenho ninguém. E aí eu vejo curadores abusando da maneira que você quiser. Né? Economicamente, fisicamente, moralmente daquela pessoa. É muito triste em algumas situações. Né? Eu já tive casos de uma senhora que era espancada pelo filho. Nossa. E ela preferia não denunciar o filho porque era a única vez que ela via alguém que ela não estaria sozinha na semana dela. Olha só. Muito triste, né? Muito triste. Esse é um caso talvez extremo, mas a gente vê. Sem dúvida. As coisas estouram em mim. Sem dúvida. Então, e tem muitos trabalhos científicos cada vez mais mostrando a importância desse convívio social. Sim. Eu acho que tem outros aspectos também que eu e você acho que nós esforçamos de formas diferentes, mas no mesmo contexto. Então, acho que a música é uma coisa presente na sua vida e na minha. Eu adoro tocar flauta, toco a minha flauta, já participei de eventos até assim, ou de situações quase profissionais, não hoje em dia, mas a música é uma coisa muito constante na minha vida. Eu sei que na sua também. Eu queria que você contasse pro pessoal e como isso entrou e quão importante isso é para sua saúde mental e também a questão do esporte, porque você é mestre em um esporte pouco frequente aqui no Brasil, e que acho que tem um poder cerebral também, acho que é muito importante, que traz muitas lições, assim, né? Então vamos lá. Começamos por um hobby que não virou ainda uma profissão, tá? É um hobby de cantar, né?
Sempre gostei, sempre me diziam que eu tinha uma voz boa, mas eu comecei a estudar mais a fundo faz 1 ano e meio. Eu peguei indicação e achei um professor fantástico, Saulo Vasconcelos, participou dos principais musicais que já estrearam no Brasil, aqui um fenômeno aqui, gosto muito dele. Que legal. Um abraço para vocês, professor. Já entrevistei ele no meu podcast. É mesmo? Que legal. E, não, fantástico. E aí ele começou a me preparar para ser um cantor lírico. Então eu tive minha primeira apresentação agora em maio, vou ter mais uma este sábado. Aí, não sei quando é que vai ao ar a nossa gravação aqui, provavelmente quem vai ver já foi tarde demais. Mas enfim, a gente divulga as próximas. Mas pode ver a gravação também, com certeza. Se tiver uma gravação, vou disponibilizar na minha página lá. Então eu tô dando vazão aí a novos desafios. E o quanto você acha que isso... Isso influencia com certeza na minha plasticidade neuronal. Não sei de que maneira isso vai repercutir daqui a 60, 80 ou mais anos, né? Espero que eu esteja lá para contar para vocês, né? Hoje eu tô com 43 anos, daqui a 80 anos eu vou ter 123. Espero continuar ativo aí, né? Eu espero estar conhecendo meus tataranetos. Tô muito ansioso para conhecê-los, né? Eu vou ficar muito feliz, né? Hoje eu tenho 3 filhas, mas vamos lá, tô me preparando para daqui a 3 ou mais gerações. Né? Então, e é isso que eu falo para os meus pacientes. Eu tô preparando o senhor, a senhora para as próximas décadas. Doutor, eu tenho 80 anos. Ué, parece que eu tô fazendo alguma piada aqui? Não, tô preparando. Frequentemente as pessoas não me levam a sério quando eu falo isso e não fazem todas as minhas recomendações. Mas Sim. Com certeza a gente poderia prolongar muito mais a vida do que a gente está vendo hoje. E obviamente com qualidade. Quantidade, muitas pessoas têm. Qualidade, aí já é questionável. Esse é o ponto, né? Não adianta a gente aumentar o número de idosos e que não estejam então, a gente minimamente tem um ativos. monte de idosos por aí, só que você não vê eles andando pela rua. Sim. Vou dar um exemplo, hein? 2009, morei 1 mês no Japão. Você também foi pro Japão recentemente. Mas eu fiquei 15 dias lá. Tudo bem, né? Você pode até contar eu vou voltar ano que vem, já me programei para voltar ano que vem. Sensacional. Sensacional. Eu sou casado com uma descendente, eu até falo, né, japonês é um dos meus hobbies, né, estudar idiomas, olha só. Japonês foi a língua que eu mais estudei, que eu menos sei. Arrisco a dizer que eu falo alguma coisinha. Deve ser muito difícil. Difícil. Falo os outros idiomas também. Eu estudei italiano, francês, espanhol, as latinas, né, inglês, obviamente. Eu estudei um pouco de indonésio também. Enfim. O cérebro tá bem treinado. Eu esqueci boa parte, tenho que voltar a estudar, alguma coisa para me motivar. Vou passar um tempinho na Indonésia lá, eu estudo um pouquinho para relembrar. Mas o ponto é, né, voltando aqui para a conversa, né, quando você vê os idosos no Japão, eu posso falar até do ponto de vista médico, né, com todo o respeito, eu fiquei num hospital lá, todos os dias eu ia para o hospital nesse 1 mês que eu fiquei lá, né? O atendimento médico não foi o que me surpreendeu lá. Poxa, mas a medicina de lá é muito avançada. Em termos de acesso, sim. Mas em termos do atendimento em si, não me surpreendeu. Não me surpreendeu. Eu falo, mas e por que eles vivem tanto lá? Por conta de toda uma estrutura social. Sim. Muitas coisas. Educação da sociedade. Então, vou dar um exemplo simples. Eu estava no metrô. Lá todo mundo anda de metrô. Sim. Todas as classes sociais, tá? Estava no metrô. E aí entrou uma senhora no metrô. O metrô estava cheio, não tinha lugar para ela sentar. E eu ia ceder o meu lugar para ela. Já estava pronto para ceder o lugar. Do meu lado tinha um grupo de jovens japoneses, né? Cada um com o seu jeito, cabelo roxo, punk, não sei o que lá. Esses caras devem ser do mal aí, né? Eu vou com todos os meus preconceitos, né? Já comecei a julgar as pessoas pela aparência, né? E não deu tempo de eu levantar porque um pessoal desse grupo já levantou para a senhora. Então, acabou comigo, né? Tudo a minha maneira de pensar, né? Aí você vai pegar ônibus no final de semana, é só idoso andando de ônibus. Eles não pagam ônibus lá de final de semana, né? Enfim, né? Aqui no Brasil você não tem essa... Sim. Por quê? Porque a maneira
como o motorista de ônibus pisa no freio, é diferente. Ele sabe a carga que ele tá levando lá. E talvez ele até saia, mas não tá nem aí. Com todo o respeito, né? Motorista de ônibus, talvez. Com certeza tem pessoas que têm essa preocupação, mas assim, o idoso vai falar, mas eu vou sair de casa para quê? Eu tenho um mínimo de qualidade de vida da porta para dentro. Eu vou sair para andar na calçada esburacada, cair e fraturar o fêmur. Ou algum trombadinha me assaltar e eu ter sofrer uma violência. Ou eu vou andar de ônibus que eu até, tudo bem, eu tenho passe aqui de idoso, eu não pago, mas na primeira freada eu vou parar no vidro. Enfim, isso é só um exemplo sem dúvida simples. Que parece então, assim, bobagem, mas impacta muito. Né? E a questão da alimentação. Eu só de ficar lá eu emagreci 2 quilos. Meu pai tava começando a videoconferência, meu pai falou, filho, você não vai passar fome aí. Né? Você tá mais magro, ele me via na tela do computador. Eu tô só comendo o que eles comem. Então você tem toda uma estrutura social que te faz chegar lá, chegar mais longe e chegar melhor. Então você tem uma faixa de funcionalidade que não é uma linha, é uma faixa. A mesma pessoa no Brasil e no Japão, ela vai ter uma funcionalidade maior porque aquele contexto favorece que ela viva e não sobreviva. E até uma questão da valorização do idoso, né? Como sendo o mestre, a pessoa... Sem dúvida. A pessoa que sabe mais, né? Então... Você tocou num ponto importante, né? Que eu ia entrar na questão do Kung Fu, né? Que eu pratico Kung Fu há quase 30 anos, 29 anos, para ser mais preciso, né? E nunca me vi dando aula de Kung Fu, mas você vai se graduando, é uma tendência natural, né? E eu nem falava para ninguém que eu era mestre de Kung Fu. Aí fizeram o favor de me marcar na minha cerimônia de mestrando 5 anos atrás no Facebook. Aí um amigo meu falou, mas você treina Kung Fu? Eu treino faz 25 anos. Ele nunca me falou. Foi seu pai que te direcionou? Não, eu comecei a treinar junto com ele. Foi o meu tio, que já é falecido, que começou a treinar e me levou junto e eu fiquei. Né? Mas uma das coisas que você aprende lá, né, todo mundo só pensa na questão de arte marcial, tá? Mas a questão de respeito... Kung Fu é da China ou do Japão? Da China. Kung Fu é uma arte... Quando você vai ver a tradução do nome, né? A gente podia também marcar uma conversa só para falar sobre isso. Assim, interessante. Não tem nada a ver com arte marcial. É uma habilidade adquirida com esforço. Então você pode ter Kung Fu exercendo a odontologia, a medicina. Quando você adquire aquele grau de maturidade que você foi calejado para desenvolver, né? Que não aflorou por si só. Aquilo veio através da experiência. Através da experiência, você tem Kung Fu. Entendi. Né? Então, enfim, esse é o conceito amplo. Foi um treinamento, vamos dizer assim. Exatamente. Uma habilidade adquirida com esforço. Só que, principalmente por causa do Bruce Lee, acabou se criando uma conotação de relacionar a arte marcial, mas é muito além disso. Né? Eu posso dizer que o Kung Fu é tão bom que serve até para isso. Tá. Mas uma das coisas que me foi muito, eu diria assim, trabalhada foi o respeito aos ancestrais. Então, eu não tenho um mestre lá, eu tenho um pai. O mestre do meu mestre é meu avô Kung Fu. Uau. Né? E hoje eu tenho discípulos que me chamam de pai. Sifu Todai. Então, quando você tem uma família sanguínea, a família sanguínea nasce a partir de um casal. Sim. Na família Kung Fu, ela nasce a partir de uma relação mestre-discípulo. Você pode ter o treinamento inclui etapas teóricas também? Sem dúvida. Muitas questões teóricas que a gente aprofunda lá, questões filosóficas que me moldaram muito nesse período. Me moldaram muito a maneira... Entre as coisas, né, que me moldaram foi essa questão do respeito aos ancestrais. Porque a gente só recebeu esse tesouro, né, um patrimônio histórico da humanidade, né, esse legado, porque os ancestrais estavam lá. Eles enfrentaram os desafios nas épocas deles, e hoje esses desafios cabem a nós. Sem dúvida. Né? São desafios da minha geração, né, que são diferentes dos deles. Mas enfim, né, a questão é informação
não se traduz em conhecimento. Conhecimento não se traduz em sabedoria. Então, antigamente você via muito desse conceito de sabedoria ancestral. Hoje, os jovens têm muita informação. E as coisas ficaram que mais... já sabem tudo. As coisas ficaram... Eles não vão pedir conselho. Quando eu tenho algum caso mais difícil, até hoje, eu vou falar com um médico que tenha mais cabelo branco que o meu. Claro, que eu, mais, né? Exato. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Claro. Mas enfim, a gente não vê isso. E algo que eu não sei se eu consegui passar para os meus alunos na faculdade, para as pessoas que querem me acompanhar no consultório, mas é algo que eu acho que é fundamental a gente resgatar. Sem dúvida, concordo com você. Paulo, mudando pro próximo bloco, e acho que de certa forma vai complementar ou resumir um pouco da nossa conversa até aqui, eu queria que você, se você pudesse, dar dicas de como envelhecer bem para uma pessoa, né? Como que seria a melhor estratégia para um bom envelhecimento, ou que atitudes essa pessoa tem que ter, que comprometimentos essa pessoa tem que ter, e obviamente que se existe um passo a passo, se existe um caminho, então... Com certeza, vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Tô tranquilo? Seu tempo. Tá bom, vamos lá. É mais um tema para ficar horas aqui falando. Eu vou tentar resumir aqui de uma maneira didática. Então, primeira coisa, ainda, quer dizer que não vai ter, mas ainda não existe o não envelhecimento. Pode ser que a coisa mude. Muitas pessoas pesquisando isso. Mas ainda não existe. Então, você vai falar, então, o que você faz? Eu preconizo um envelhecimento saudável. É a sua pergunta. Exato. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é diferenciar isso daí. Então, se você vê alguém falando em anti-envelhecimento, pensa bem no que esse cara está fazendo. Um discurso mais sensacionalista, sem dúvida, mais envolvente, não necessariamente bem intencionado. Às vezes ele descobriu a fórmula mágica e não contou para ninguém, só ele tem, né? Mas enfim, desconfia. A ciência ainda não mostra, né? Na minha opinião, não. Não me convenceu, pelo menos. Poderíamos falar sobre isso também. Tem linhas de pesquisa que eu estudo muito. Que eles mostraram prolongamento de vida em camundongos e tal. Perfeito. Um pesquisador que eu gosto muito, chama David Sinclair, ele escreveu o livro Tempo de Vida, recomendo também. Legal. Que fala até sobre suplementos para retardar o envelhecimento. Legal. Mas enfim, ainda não existe bem estabelecido. Então você vai falar, né? E o envelhecimento saudável? Vamos pensar, fazer um raciocínio aqui para a gente não ficar num decoreba. Como é que a humanidade chegou até aqui? Como é que os nossos ancestrais, antepassados, não estou falando dos nossos avós, estou falando mais para trás. Dos avós para cá são 3 gerações. Sim. Então tem muitas gerações que sofreram uma seleção natural, falando até do ponto de vista darwiniano, uma seleção natural, e eles foram selecionados baseados em quê? O que fez a melhor genética para a gente chegar até aqui? O que os nossos ancestrais faziam? Então, eles tinham uma dieta, que eu não vou chamar de saudável, mas eu vou chamar de natural. Totalmente diferente, não industrializado, dos alimentos industrializados que a gente tem hoje. Eles tinham que ir atrás do alimento também, o alimento não chegava até ele. Exatamente, não tinha supermercado, tinha que caçar. E isso envolvia o quê? Atividade física. Força. Mas eles plantavam, eles tinham o gado. Perfeito, mas também envolvia uma atividade física. E frequentemente envolvia um trabalho de grupo. É aquela questão de social, a gente falou. Então eles tinham que ir em grupo, porque a chance deles conseguirem caçar, terem sucesso, era muito maior se eles estivessem em grupo. É uma questão, né, que eu gosto de falar que é uma das diferenças entre homens e mulheres, na média, obviamente, tá? Não fiquem ofendidos, ofendidas comigo, mas assim,
uma das teorias de por que o homem fala menos do que a mulher. Porque o homem saía para caçar e ele não precisava ficar falando, era até ruim se ele ficasse falando com o amigo dele, com o companheiro de caça dele, e ele espantar as presas. Nunca tinha pensado nisso. Né? As mulheres ficavam esperando na caverna, na casa, na oca, no que seja, e ficavam conversando entre elas. Né? Porque o homem é muito mais treinado para a visão de profundidade. As mulheres para a visão de perto. Uhum. Então, os homens levam uma vantagem a depender da atividade que envolver maior distância, e as mulheres para atividades que envolver mais curta distância. Então, sua esposa está aqui, né? Ela pode falar, pô, você está aqui, você abriu a geladeira e ficou gritando, mas não está aqui, não está aqui, ela foi lá e achou. Ou o seu armário. Por quê? Porque para ela tá na cara. Mas para você foi treinado para longa distância, para caça. Uhum. Né? Mas enfim, voltando... E a gente carrega isso. Carrega isso, nossa genética está aqui. Uhum. Aqui, né? Não adianta ficar brigando com isso, tem que aceitar e trabalhar com isso, senão você vai brigar com a sua esposa e eu com as minhas filhas, eu já tenho que entender que tem uma diferença. Um gênero não é nem melhor nem pior que o outro, eles são diferentes. Uhum. Eles foram selecionados para coisas diferentes. Obviamente, estou falando na média. Na média. Né? Tem até aquele símbolo do yin yang que representa isso. Uhum. Né? São coisas que se complementam. Tá? Então, pensando nos nossos ancestrais, eu já toquei em alguns pontos importantes para o envelhecimento saudável. Uhum. Uma dieta saudável. Uma atividade física regular. Inserção social. Né? E só de falar desses 3 pilares, são 5 que eu considero para o envelhecimento saudável. Tá? Mas frequentemente os outros 2, eles são consequências desses 3 primeiros aqui. Que seria cuidados com o emocional e o controle das doenças crônicas. Mas as doenças crônicas elas vão aparecer frequentemente se a pessoa envelhece mal. Uhum. Então, as pessoas que vão longe, até nas tribos africanas, quando você vai pesquisar a saúde daquelas pessoas que têm 80 ou mais anos, nunca viram um médico, a saúde delas é excepcional. Saúde circulatória, saúde intelectual, pelo estilo de vida que elas levavam. Pô, mas na média elas vivem menos. Na média elas vivem menos porque elas morrem pelo caminho de outras causas. Mas a genética te preparou para chegar lá melhor. Esse aqui é um fato. Então, leva isso em consideração quando você tiver um estilo de vida que não te aproximar dos nossos ancestrais, que fizeram a gente estar aqui. E você acha que essa geração atual de jovens tem caminhado para hábitos não, esse estilo de vida não saudável? Sem dúvida. Só que aí é falar, mas tem estilo de vida não saudável, mas a gente vive mais do que antes. Vive, mas com remédio. Uhum. Frequentemente você toma remédio para compensar hábitos de vida inadequados. Sim. Sem dúvida. As pessoas pensam, mas precisa de tanto remédio? Não precisa. Você vai ter um estilo de vida saudável? Dá aqui o remédio. Uhum. É mais cômodo tomar aquela pílula do que... veja, não vou, né? Não vou conseguir, né? Então, a gente acaba compensando isso com remédio. Sim. Mas a conta do nosso estilo de vida, em algum momento ela chega. Se a sua genética for boa, vai chegar mais tarde, mesmo que você tenha estilo de vida ruim. Se a sua genética for ruim, às vezes mesmo com estilo de vida saudável, as doenças afloram antes. E a medicina está aí para compensar isso daqui. Mas por que eu gosto de ressaltar isso daqui? Porque frequentemente os médicos são treinados para lidar com as doenças e não com aspecto preventivo. E não com acessar esses pilares que envolvem envelhecer adequadamente. Sim. E isso tem tudo a ver também com, obviamente, né, que a odontologia, vamos dizer, é uma especialidade da medicina, vamos dizer assim, uma parte. Então, tudo que você falou se complementa na área odontológica também. Né? Eu pergunto para os meus dentistas, né, mas por que hoje todo mundo tem problema dentário? Nossos ancestrais tinham também. Nossos ancestrais usavam o dente.
acho que tinha essa picanha macia, não, os caras usavam na raça lá, eles tinham que usar e isso estimulava a nossa arcada dentária. Sim, sem dúvida. Claro que tinham problemas, né? Claro que morriam de dor de dente e não tinham o recurso que a gente tem hoje. Mas isso não foi previsto. Nem os dentes a gente usa adequadamente. Com certeza, a parte dos problemas... Pode falar mais disso do que eu, mas... Parte dos problemas que a gente vê hoje na odontologia tem um viés gigantesco do estilo de vida das pessoas, né? Então, acho que isso é cada vez mais notório. E também a questão da sobreposição da questão de doenças crônicas na cavidade oral. Mas até para os dentes a gente busca zona de conforto. Sim. Não, eu quero essa carne mais macia. Beleza, é uma delícia. Só que você não está trabalhando seus dentes com uma carne mais macia, por exemplo. Está desafiando um pouco seus dentes. Dente, a musculatura, né? Tudo que está envolvido. Sem dúvida. Excelente, Paulo. Caminhando para o nosso último bloco, a saideira. A gente até já abordou brevemente esse assunto, mas acho que isso é algo interessante para todos nós. Queria saber como você acha que isso vai caminhar. Que são o tratamento para doenças degenerativas, especialmente Alzheimer, que essa semana, ou talvez há 10 dias atrás, eu observei que teve novamente um boom de notícias a respeito principalmente de vacina, imunoterapia. Alzheimer já teve em notícias relacionadas à odontologia, principalmente a doenças periodontais, onde se tentaram correlacionar fatores da doença periodontal com Alzheimer. Isso não é algo extremamente bem documentado ainda, mas ele já teve em voga. Mas a vacina para essas doenças, acho que está no caminho, vão chegar essas medicações? Bom, o que acontece, né? A gente ficou uns 20 anos quase sem ter nenhuma novidade de tratamento para Alzheimer. Os tratamentos disponíveis deixam muito a desejar. Muito a desejar. E aí, 2 anos atrás, foi aprovado pela FDA nos Estados Unidos o primeiro tratamento para ser direcionado para aquela proteína amiloide. A gente falou que já é o primeiro marcador. Né? Não reverteu, mas ele retardou a progressão e ele só se aplica para as doenças que estão bem no início. Caro pra caramba. Tem disponível no Brasil? Só com importação. Inclusive essa primeira geração já está na terceira. Essa primeira geração que foi aprovada já saiu de uso dos Estados Unidos porque surgiu do mesmo laboratório outro remédio que tem uma eficácia ligeiramente melhor. Do mesmo laboratório. Então, os meus pacientes que tomaram têm uma condição financeira privilegiada, eu selecionei bem, né, mas tiveram bons resultados. Um deles eu até arrisco a dizer que melhorou. Não era o que era previsível, não era o que era esperado pelos estudos, mas ele melhorou. Fiquei muito feliz até. Tá? Eu repeti o exame, inclusive, para ver como é que estava o cérebro dele depois do tratamento e realmente tinha limpado de amiloide no cérebro. Foi sensacional. Né? Quase estourei a champanhe com ele, com a esposa lá. Né? Foi bem legal. E ele está lá estável, acompanhando as consultas periódicas. E esse é um tratamento de rotina ou é um tratamento de começo, meio e fim? Supostamente um ano e meio de tratamento. Tá. Chuta quanto custa? 200 e 300 mil reais por ano. Não é todo 500 mundo. mil reais. Exatamente. Então, se a gente começar a entrar com liminar para tudo, você quebra em curto período de tempo o sistema de saúde. Que é um outro grande problema no Brasil, né? Problema. Não. Quero esse acesso, né? Então o SUS tem que me prover tudo, é um direito universal e o Estado tem que prover tudo. Você entra com uma liminar, se 100 pacientes entrarem com... Imagina o impacto que isso não vai ter, aí vai faltar para coisas básicas. É uma outra discussão, é a questão social. Né? E você tem implicações até para pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer 2 grupos, comparar com um grupo intervenção e um grupo controle. Sempre o grupo controle tem que receber o melhor tratamento disponível. Não é um remédio novo contra
Nada. Um remédio novo contra o melhor remédio disponível no mercado. Um remédio de R$200 mil. Você imagina o custo das pesquisas a partir desse ponto. Sim. Né? Então, e a partir do momento que foi aprovado, as redes de pesquisa entraram em pane por conta disso. Porque nem as grandes farmacêuticas conseguiriam bancar novos estudos a respeito. Você começa a entrar numa discussão que... acontece muito isso na questão oncológica também, né? Das medicações contra o câncer. Claro, os quimioterápicos e tal. Você tem muito disso aí, esse impacto. Né? Então, é algo que no Brasil a gente ainda não está vendo. Por quê? Por conta principalmente da questão do custo e da logística. Ainda não é produzido aqui, você tem que importar. São medicações injetáveis. Não é todo lugar que está apto para estocar e armazenar. Eu pedi para esses pacientes foi uma burocracia enorme, mesmo ele tendo poder aquisitivo e condições de pagar. Então, ainda é algo embrionário. No Brasil, nos Estados Unidos, eles estão usando mais amplamente, porque já está lá, já tem um sistema próprio para isso, mas ainda é algo que não pegou tanto no Brasil. Por conta dessa questão de custo, principalmente. Ainda talvez uma questão de tempo ainda, né? Sim, o tratamento novo vai sair mais caro. Depois que a coisa expande e populariza, com certeza o custo disso vai cair. Sim. Mas é novidade. Excelente. Né? Bom, Paulo, bate-papo espetacular, muita informação, muitos insights aqui comigo. Como você disse, a gente poderia passar horas e horas conversando sobre diferentes tópicos aqui que a gente conversou. Gostei demais, muito obrigado. Valeu muito. O prazer foi meu. E para você que estava nos assistindo, nos ouvindo, se você em algum momento lembrou do seu pai, do seu avô, de alguém que está na terceira idade e que precisaria ouvir o que nós conversamos aqui, que você acha que essa nossa conversa seria importante para eles, não deixe de compartilhar com eles, mas também na sua roda de amigos, nas suas redes sociais. Quanto mais audiência nós tivermos, mais nós vamos ter possibilidade de atingir um número maior de pessoas. Então, deixe também seu comentário, sua dúvida, sua pergunta. Tanto eu quanto o Dr. Paulo temos todo interesse em viabilizar essas respostas e tornar o processo mais interativo entre nós. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado a vocês e até a próxima. E só um complemento, independente dos seus avós, para você também, chefe, para você chegar lá bem. Começa a refletir a respeito agora, quando você é jovem, para envelhecer de uma maneira saudável. Desculpa te cortar. Não, mas é isso aí mesmo. Valeu, excelente. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu.